A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Palavras sagradas em cada lição. Graça e paz, amados, tudo bem? Estamos aí no terceiro vídeo, lendo a Bíblia toda em 6 meses, tá? Estamos aí agora com o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, nós vamos fazer 4 leituras de 6 capítulos do Antigo Testamento e 4 leituras de 6 capítulos do Novo Testamento. Assim a gente vai ler a Bíblia toda em 6 meses. Então, 4 dias você vai ler 6 capítulos de Gênesis e 4 dias você vai ler 6 capítulos de Mateus. Então, nós estamos aqui no terceiro vídeo, né? Vamos estar lendo os outros, o penúltimo. Hoje é o penúltimo vídeo, né? Depois vai ter só mais um, depois a gente vai para o Novo Testamento. O penúltimo vídeo, então, de 6 capítulos de Gênesis, trazendo algumas curiosidades. Lembrando, fica firme, não desanima, tá? Você perde tanto tempo aí com outras coisas. Tira 15 minutos, 20 minutinhos para estudar a palavra de Deus. Tempo para Deus não se tem, tempo para Deus se cria. Então vamos lá? Ó, amados, então, no capítulo 13, agora de Gênesis, a gente entra na era onde Abrão, né? O nome não é Abraão, é Abrão. Nesse momento, Deus chama Abrão de Abrão, porque ainda não chegou a promessa. Abraão só vai ser trocado o nome de Abrão para Abraão quando chegar a promessa que Deus tem com ele. Por enquanto, ele só está indo para a terra que Deus ainda vai mostrar, tá? Então, você vai ver que ele sai da terra prometida e vai com Ló. Então, a primeira curiosidade aqui: quando Deus te chamar para fazer algo, evite levar pessoas que não têm a mesma visão que você. Por quê? Porque vai dar problema. Então, a gente vai ver aqui que deu problema. Levou Ló, deu problema, porque era para ir somente Abrão e não levar Ló. Mas Ló era sobrinho de Abrão, ele gostava muito de Ló, então ele levou junto. Ló também tinha suas riquezas e foi junto. Só que o que aconteceu? Aconteceu que deu uma escassez, estava faltando pasto para as ovelhas e começou a dar desentendimento entre os pastores deles. Então o Abrão disse: olha, Ló, para nós não brigarmos, faz o seguinte, tu escolhe um lado, eu vou para outro. E Ló olhou para um lado, viu um lado verdejante, que tinha bastante pasto, que infelizmente era a cidade de Sodoma, e Abraão foi para outro lado, né? E ali então eles se separaram. Mas olha que interessante, segunda curiosidade: depois que eles fizeram a viagem, que eles se separam, só então depois que Ló sai de perto de Abrão, é que Deus volta a falar com Abrão, tá? Então, uma coisa muito importante: às vezes a promessa na tua vida não acontece porque você está andando no ministério ou andando com pessoas que não têm a mesma visão que você. Se você está no ambiente e não concorda com aquele ambiente, é porque a sua visão é outra, já abriu, e a tua promessa não vai acontecer, porque você está em um lugar onde a tua promessa não vai se cumprir na tua vida, porque você está andando com pessoas que não tem nada a ver com o que Deus tem prometido com você. Tá bom? Então, quando Ló sai, então Deus volta a falar com Ló, e naquele momento, então, ele faz a promessa que ele vai ser pai de uma grande nação. Ok? E no capítulo 13 vai ser a primeira vez que, depois que Deus fala com Abrão, ele faz um altar para Deus. É a primeira vez que você vai ver então registrado que Abrão faz um altar para Deus no capítulo 13. Agora capítulo 14. Então Ló sai, vai para Sodoma e acontece uma guerra. E os inimigos vêm, toma tanto o bem da cidade de Sodoma quanto da cidade de Gomorra. E todas as coisas, tanto os bens como pessoas, são levadas como escravo. E nessa levada, quem que foi levado como escravo? Ló. Olha aí, mais um problema para Abrão. Se Abrão tivesse deixado Ló em casa, não tinha problema. Mas Abrão agora arrumou mais um problema para a cabeça. Ele vai ter que ir lá resgatar o seu sobrinho. Então ele vai lá e pega 318 homens. 318 homens e vai resgatar Ló. E ele vai para a guerra.
Olha como dá problema, né? A gente vai ver essa história se repetir lá em Êxodo, quando era para Moisés ir sozinho libertar o povo. Ele não quis ir sozinho, Deus então enviou Arão junto com ele. Olha o que aconteceu, enquanto Moisés está lá fazendo os 10 mandamentos, recebendo os 10 mandamentos no monte, Arão está fazendo o bezerro de ouro lá embaixo para o povo. Então, ande com pessoas que gerem a mesma coisa com você, né? Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que quando o anjo fala com Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, não temas, porque você achou graça diante de Deus perante os homens, tu é a bendita entre as mulheres. E ela diz assim, mas você vai ganhar um filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus convosco, e a tua prima, que é estéril, ela está no 6º mês, e ela também está gerando algo do céu. Olha o que Maria faz. No momento que o anjo Gabriel sai da presença de Maria, ela arruma as malas e vai para a casa de Isabel. Por quê? Porque Isabel já estava no 6º mês e estava gerando a mesma coisa que ela. O reino de Deus, preparando o reino de Deus. Então, ande com pessoas que têm a mesma visão com você. Querido, o diabo não tem amigo. Se você anda com uma pessoa que não faz parte da mesma religião que você, ou que é de uma seita, de ocultismo, ou qualquer outra coisa, a hora que o diabo lá pedir a tua cabeça, ele vai dar, porque é o Deus que ele serve. Então, ande com pessoas que estão gerando a mesma coisa que você. Caso contrário, vai dar ruim e vai dar problema. Tá? Então, no versículo 14, a gente vê que deu guerra. Ló, toda a sua família foi levada, os bens. Abrão reúne 318 homens, vai, resgata. E ele resgata, ele vence a guerra. E quando ele vence a guerra, é costume de guerra, de batalha, você pegar os despojos, armadura, ouro, prata, tudo que o inimigo deixou no caminho é seu. Aí quando ele está voltando, o rei de Sodoma, ele vai ao encontro de Abrão e quer exaltar Abrão, ele quer recompensar Abrão. E ele diz, bendito seja Abrão. Abrão levanta a mão para o céu, não, eu não, bendito Deus Altíssimo. Ele não deixou ser exaltado. E depois ele ainda fala assim, ó, ele vem junto, o rei de Sodoma, ele vem junto com o sacerdote Melquisedeque para trazer pão e vinho para Abrão, para exaltar e para recompensar. Aí Abrão diz que não quer nada, ele fala, não, assim como vive o Senhor no céu, eu não vou aceitar nada de ti, ó rei de Sodoma, para que amanhã ninguém venha dizer que eu sou rico porque o Senhor me deu uma forcinha. Olha que interessante, querido. Quem está ligado com o céu não está preocupado com a riqueza daqui. Diferente do que vivemos hoje. Hoje todo mundo só prega se pagar, só louva se pagar. Ou seja, está amarrado com as coisas daqui. Deus só vai te honrar quando você desligar das coisas daqui e se ligar no céu e entender que Deus é o ouro da prata, Deus é o dono do ouro e é Ele quem enriquece quem Ele quer. Se Ele não colocou riqueza na tua mão, é porque você não é maduro o suficiente para administrar o que Deus coloca nas tuas mãos. Então nós temos que orar a Deus, pedir sabedoria para que tudo que Deus colocar em nossas mãos, nós tenhamos responsabilidade. Você vai ver isso logo nos capítulos a seguir. Então, o que acontece? Ele ganha a batalha e traz toda a riqueza. Toda a riqueza ele vem e quer colocar e traz para si. Então, ele não toma riqueza para si, ele não quer para si, ele pega as riquezas, devolve, lembra? Porque foi levado riqueza de Sodoma e Gomorra. Ele trouxe todas as riquezas e ele devolve as riquezas para Sodoma, para o rei de Sodoma. Ele devolve tudo e detalhe, ele foi o primeiro dizimista, porque o dízimo só começa a valer lá em Êxodo, quando Deus começa a fazer as leis, através de Moisés. Mas antes da lei, Abrão, ele é o primeiro camarada a dar o dízimo. Então ele deu o dízimo de tudo que ele fez. E quando ele dá o dízimo de tudo, lá no capítulo 15, que nós vamos entrar agora, como Abrão ele rejeitou toda a riqueza através das mãos do rei de Sodoma, ele não queria riqueza a partir de homens, ele queria que viesse do jeito de Deus, por merecimento da forma de Deus, porque o que Deus coloca na tua mão é eterno, o que o homem coloca na tua mão é por um tempo. Depois o homem dá, o homem tira. Deus não tira aquilo que ele te dá, se você sempre for fiel a ele. Olha que interessante. No capítulo 15, quando ele recebe ali a oportunidade de ficar rico e ele rejeita, e ele faz o dízimo, Deus então vem
fala com Abraão de novo e promete para ele riquezas infinitas. Ele fala assim: Abraão, não te preocupa, Abraão, que eu vou te enriquecer infinitamente. Tu vai ser um cara muito rico. E olha, interessante, Abraão, por que Abraão tinha o coração de Deus, cara? Olha que tremendo isso aqui, olha a curiosidade. Abraão, ele fala assim, ó: Senhor, para que tu vai me deixar rico? Eu não quero as riquezas que vêm de ti, porque eu não tenho para quem deixar depois. Ele está dizendo assim: Senhor, me dá só o necessário para eu ter, porque eu não tenho para quem deixar. Eu não tenho herdeiro. Olha que tremendo, querido. Muita gente quer ficar rica e quer deslumbrar e quer deixar as coisas que lá vão ter. Ah, eu morro, o resto que se lasque. Não, se foi Deus que te deu, se Deus te deu um carro, você tem que se preocupar para quem vai esse carro, para quem você vai deixar esse carro. Porque enquanto é teu, foi Deus que te deu, então honra. Tem gente que ganha carro, ganha moto, ganha casa e vende. Esse camarada nunca mais vai ganhar nada de Deus, porque o que Deus te dá de graça você tem que passar para frente. Por que tem tanta gente morando de aluguel hoje? Porque se Deus der uma casa para essa pessoa, ou ela vai idolatrar a casa, e se um dia Deus pedir para ela dar essa casa para outra pessoa, ela não vai querer voltar a morar de aluguel, porque a casa ficou no coração dela. Ou seja, quando você entender que tudo que Deus colocar na tua mão já tem dono, Deus vai te enriquecer muito mais. Por quê? Porque o teu coração não está preso na riqueza, em ter. O teu coração vai estar preso em ser fiel a Deus e ser filho de Deus, que é o mais importante, né? Hoje Mamon está dominando muitas igrejas no Brasil. Muita gente vai para a igreja atrás de oração forte porque quer ficar rico, né? Sendo que para ficar rico você tem que adorar outro, Mamon. Jesus disse, não tem como adorar Mamon e adorar a Deus ao mesmo tempo. Então, e Deus ainda fala assim, ele fala assim: então fica tranquilo, Abraão, porque de ti eu vou dar um herdeiro. Ali ele faz a promessa que vai dar então o herdeiro para Abraão, e ele fica feliz. Aí depois ele diz, olha, fica tranquilo que ele faz aquela famosa profecia, né? Ele diz, olha, de ti vai nascer uma nação, Abraão, que vai ficar cativo por um povo estrangeiro por 400 anos. Mas depois eu vou castigar esse povo por deixar cativo a tua descendência por 400 anos, e quando eles saírem de lá, eles vão sair de lá ricos, com despojos, com riquezas. Olha, Deus está falando aqui nada mais, nada menos que o livro de Êxodo. Está falando, olha, o povo hebreu vai ser castigado e vai virar escravo dos egípcios, vai ficar 400 anos lá, mas quando sair, vão sair com despojos. Já aconteceu. Quando Moisés falou com o faraó na última vez, o faraó fala, vai e peça para eles passar nos vizinhos e ganhar tudo quanto é riqueza. Então eles não saíram de mão vazia. Eles ficaram 400 anos lá presos no Egito como escravo, mas quando saíram para o deserto, saíram com despojos, saíram ricos. Se cumpriu o que Deus falou aqui para Abraão. Olha que tremendo, né? Então, no capítulo 16, entra agora a Sara. Sara não vai acreditar na promessa e dá Agar para Abraão deitar com ela, porque ela queria dar uma força para Deus. Ela via que estava demorando, e muitas vezes eu e você somos assim. A promessa não vem, a gente quer tomar atalho. Não tome atalho, espere aquilo que Deus te prometeu. Fica firme com Deus e Ele vai cumprir o que te prometeu. Não sai correndo aos quatro cantos, porque vai dar ruim, tá? Não pegue atalho, não queima etapa na tua vida, espere. Abraão queimou etapa na vida dele e deu problema. Nasceu Ismael. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E só que Abraão, ele aceitou aquilo. Ele aceitou, então, deitar com Agar. E deu problema. Porque depois Agar começa a ficar íntima de Abraão. E quando Agar fica íntima de Abraão, Sara tem ciúme. Aí Sara vai reclamar com Abraão, vai falar, ela é tua serva, ela não é minha mulher. Ela é tua, faz com ela o que tu quiser. Abraão está falando, olha, se tu quiser mandar ela embora, manda. Então, quando ela briga, Agar não se submete a Sara, porque está deitando com o marido, ela já quer mandar em Sara, né? Tem acreditado, dê poder a alguém, saberás quem ela é. E é isso que estava acontecendo. Então, Sara vai embora, foge, só que no caminho, Deus fala com Agar. Deus fala com Agar e fala, Agar, volta, para onde tu vais, de onde tu vens? Ela fala, briguei com a minha dona e ela quer que eu me submeta, né? Aquela coisa que todo rebelde faz, sempre bota a culpa nos outros. Aí Deus fala para ela, através do anjo, volta, porque você é serva, se submete à tua dona,
se reconcilia com ela, porque de ti vai ser uma semente, e Deus faz uma promessa a Agar. Na medida que Agar obedecer, Deus recompensa. Ou seja, a obediência é a chave para todas as coisas. A obediência é a chave para todas as coisas. Depois nós entramos então, Abraão agora está com 99 anos de idade. E Deus renova a promessa para Abraão. E agora, quando ele renova, ele promete então o nome do filho, dá o nome que é Isaac. E nessa renovação, quando ele renova a promessa, ele troca o nome de Abrão para Abraão. Isso mesmo, até agora, desde o capítulo 13 até o 18, você estava lendo o nome de Abrão errado. É Abrão. Agora, no capítulo 18, ele troca o nome de Abrão para Abraão. Troca o nome de Sarai, porque o nome da mulher de Abraão não era Sara, era Sarai para Sara. E ele diz que, olha, renova a promessa, troca o nome para que venha acontecer. Então Deus pede para Abraão ali, como aliança fazer com ele, marcar todo menino, todo homem macho, né, e menino que nascer, tem que ser circuncidado. Então Abraão fez um sacrifício e saiu dali e circuncidou. Ou seja, o povo ficou marcado como o povo de Deus. Era marcado na circuncidão, né? É uma marca que eles fazem no propúcio, né? Da genital do homem, né? Aquela pele do homem ali que tem a sobra, eles cortavam. Então todo judeu é circuncidado segundo a lei até os dias de hoje. Aqueles que andam segundo a lei, né? Quem está no tempo da graça não precisa, né? Porque apóstolo Paulo diz em Romanos que nós somos circuncidados no coração. Não precisamos de circuncisão. Amém? Então, no capítulo 18, Abraão reconhece os 3 anjos que passam na frente da sua herdade e ele pede para entrar. Ele fala, olha, não passe diante de mim sem antes passar pela casa do teu servo, comer um bocado de pão e tal. Aí, Abraão reconhece aqueles homens. E eu já vou dizer por quê. Olha a curiosidade aqui. Veio quantos homens? 3. Abraão entendeu que era 3 anjos. Então, enquanto eles comiam, ele perguntou, um perguntou, Sara, cadê? Daí a Sara está lá dentro fazendo comida. Daí ele falou assim, olha, Abraão, você vai ter um filho, diz para ela que ela vai ter um filho e o nome dela vai ser Sorriso. Enquanto ele dizia que ia ver o filho da promessa, Sara lá dentro começou a rir e falar, como é que pode? Eu, velha, vou ter filho? E ela começou a rir. Aí o anjo diz, olha, por causa do seu sorriso, o nome do teu filho vai ser Isaac, que significa sorriso. Olha como Deus prepara as coisas. Depois que eles comeram, beberam, ficaram ali, entregaram a promessa, a profecia sobre a promessa, confirmando o que Deus já tinha falado para Abraão. Então eles se levantaram e foram à direção a Sodoma e a Gomorra. Então no caminho Deus fala no coração, olha, eu não vou falar para Abraão o que eu vou fazer, eu vou ocultar de Abraão. Só que Abraão ficou longe olhando que um foi para Sodoma, outro para Gomorra. E Abraão, ele era íntimo de Deus. E Abraão entendeu o que Deus ia fazer. Abraão sabia que Sodoma e Gomorra estava terrível. Então Abraão agora dobra o joelho e começa a orar e pedir a misericórdia. Ele começa a interceder, porque quando você anda com Deus, você é íntimo de Deus, você sente que Deus vai fazer alguma coisa. Por que tem muita igreja perdida hoje? Muitos perdidos com medo de pandemia, com medo de anticristo, por quê? Porque não sabe o que Deus está fazendo na cidade, não sabe o que Deus está fazendo no bairro. Quem é íntimo de Deus, Deus revela, querido. A Bíblia diz que os meus segredos eu revelo somente àqueles que eu amo, que me temem e me buscam na madrugada, diz a palavra. Então Deus não faz nada sem revelar a alguém. Aqui mesmo Deus ocultando Abraão. Abraão entendeu o que eles iam fazer. Por quê? Porque, querido, anjo só pode fazer uma coisa de cada vez. Você não vê Gabriel entregando mensagem e guerreando. Gabriel é só mensageiro. Ele só faz uma coisa. Você não vê arcanjo entregando mensagem e guerreando. Não, arcanjo é anjo de guerra, ele só entrega. Então o que aconteceu? Veio 3 anjos. Um veio para entregar a profecia sobre o filho de Abraão que ia nascer. Abraão entendeu que o outro ia para a cidade de Sodoma para destruir e o outro para a cidade de Gomorra para destruir. Então Abraão agora começa a interceder, fala, Senhor, porventura tu destruiria o ímpio? Se porventura lá tiver 50 justos, tu destruiria uma cidade por causa
mesmo tendo 50, ele não destruiria por causa se houvesse 50. E Abraão foi baixando, Senhor, desculpa, deixa eu ter misericórdia, mas se lá só tiver 20, eu não destruiria ainda por causa dos 20. E se lá só tiver 15, foi baixando, Senhor, mais uma vez, e se lá tiver um justo sequer, o Senhor destruiria a cidade por um justo? Aí o Senhor termina dizendo, não destruiria se lá tiver um justo. Mas não tinha, irmão. E você vai ver que nem Ló era justo, porque depois a gente vai ver lá no outro capítulo que os anjos tiram Ló de dentro da cidade. Ló estava na cidade. Se ele fosse justo, Deus não destruiria a cidade por causa de Ló, mas nem Ló era justo. E por causa da intercessão de Abraão, Ló escapou. Mas olha só que interessante. O anjo só pode fazer uma coisa de cada vez. Então, um veio entregar a profecia de Isaac, um veio destruir Sodoma e outro veio destruir Gomorra. E para terminar, olha que interessante. O que destrói uma cidade, o que a gente aprende aqui no capítulo 18? O que destrói uma cidade não é excesso de maldade. O que destrói uma nação não é excesso de maldade. O que destrói uma nação, o que destrói uma cidade, o que destrói uma casa, o que destrói uma rua é a falta de justo. Meu, que forte, né, irmãos? Se tivesse um justo, Sodoma e a cidade de Gomorra não seria destruído, mas por falta de justo, né? Por isso que eu sempre digo, o que eu tenho hoje percebido no meio evangélico não é o excesso de maus, mas o silêncio dos bons. Por causa do silêncio dos bons, a igreja, a obra do Senhor está virando uma peneira, está indo todo moralmente está sendo julgada com o mundo como se fosse igual. E não, tem muito homem de Deus, mulher de Deus fazendo a obra do jeito certo. Mas por causa do silêncio deles, por não pregarem contra os evangelhos da prosperidade, o evangelho do helenismo, que o homem é o centro, que é o que mais está invadindo as igrejas pentecostais no Brasil, que o homem é o centro, por não lutarem contra isso, as igrejas estão virando balela. Então, que Deus venha tocar no teu coração, para que eu e você viemos buscar a justiça e ser justo. Outra coisa para encerrar. Ser justo não é praticar a justiça. Ser justo é praticar a misericórdia, porque a mesma medida que você usar de justiça para com o outro, no dia do julgamento Deus vai usar com você. Agora, a mesma medida que você usar de misericórdia para o outro, Deus naquele dia usará de misericórdia com você. Deus abençoe.